Se você não comunica, você pode ser o mais competente, você vai ser passado por incompetente. E o desabafo corporativo de hoje é empresa, em que os setores não conversam, nem é empresa. Não É mesmo. empresa? Não é mesmo, né? Porque a empresa é o conjunto de pequenos organismos, né? Como um ecossistema, né? E se um não está conectado com o outro, não tem como fluir. Já vi várias vezes, infelizmente é muito comum, né? Um Infelizmente. departamento competindo com o outro, uma área competindo com a outra. E aí, muitas vezes, até sabotando um projeto, porque se der certo aquele projeto, né? Vai todo mundo bater palmo, foco, e a luz vai estar na outra área. Então, vamos fazer aqui um outro coisa, né? Então, essa competição tóxica, né? Esse excesso de competitividade, muitas vezes vai construindo ali os silos, né? As panelinhas. E aí, realmente, é como se fossem várias empresas e não uma só. Porque não está todo mundo remando para o mesmo lado, não está todo mundo buscando o mesmo objetivo, mas cada área está procurando. E aí, indo para o mundo do CX, né, de Customer Experience, eu acho que não tem nada que irrite tanto um cliente que fala assim, mas isso não é com a minha área, isso aí é com o financeiro. Eu estou falando com você não trabalha na empresa tal, né? Mas isso daí é com o pessoal de TI, né? Não tenho nada a ver com isso. Então, essa visão departamentalizada, né, processual que as empresas É muito têm, ultrapassado. né? Burocrática, quanto desgaste de tempo e energia para a resolução das coisas, precisa de aprovação até do Papa para conseguir fazer uma coisinha pequenininha. Então, burocracia, silos, competitividade e várias outras características das organizações, a gente chama isso de entropia cultural, né? Então, assim, é energia produtiva gasta em atividades não produtivas. Então, isso, de fato, só tira a eficiência da organização, isso prejudica as entregas, isso irrita cliente, detona o clima organizacional também, porque os colaboradores também começam a competir entre si. Porque se os líderes estão competindo, os colaboradores também começam a competir, começam a se proteger, se esconder e tudo mais. E aí, como a gente acaba com isso? Teve uma pesquisa que a revista Exame ela divulgou que aponta que 85% dos problemas da empresa, quando buscava a causa, indo lá fundo, era um problema de comunicação. E isso é falta de assertividade na comunicação. Às vezes nem é só competitividade ou rixa, é falta de assertividade. Inclusive, eu falo para quem eu mentoro, olha, se você não comunica, você pode ser o mais competente, você vai ser passado por incompetente. Você pode ter todas as competências. Se você não sabe se comunicar, coloca todas no lixo. Fica à vontade. Porque a comunicação é que vai transmitir aquilo que realmente você tem de valor. E se você não sabe transmitir o seu valor, né? E os problemas de comunicação, às vezes, é porque o foco está nos meus interesses. Então, se eu não consigo... Eu acho que esse é o ponto, sabe? Eu acho que vai além assim, logicamente, comunicação, assim, não tem uma empresa que você não vá, que tenha pessoas, que não vai ter plano de comunicação, porque nós, seres humanos, temos essa dificuldade de comunicar bem. Sim. Né? A gente está pensando uma coisa e verbalizando outra. Mas o que está no fundo, na minha opinião, é isso. Eu acho que essa questão é o ego. Assim. Uma coisa não anula a outra. Eu acho que tem esses dois pontos. Tem a questão da falta de assertividade, que é mais simples de resolver. E tem esse que é mais profundo que você trouxe, que é justamente a pessoa tá focada no dela. E se ela tá focada no dela, ela não escuta o outro, ela não consegue entender as necessidades do outro. E como que as empresas conseguem virar esse jogo? Quando o foco for o bem de todos, quando o foco for a meta principal, quando o foco for a entrega e o cliente. A entrega e o cliente. Inclusive, eu tenho uma mentoria que trabalha atendimento ao cliente, só que o nome da mentoria é Comunicar e Entender. Eu começo internamente. Comunicação interna, que é ela que vai refletir o externo. Aquele exemplo que você trouxe, um clássico, né? Não é comigo, liga para tal departamento. Claro que empresas gigantes não tem como realmente centralizar, às vezes a pessoa não tem acesso à informação. Mas são coisas tão pequenas. A informação tá ali, o acesso tá fácil. Não é comigo. E aí é aquela preocupação de Meu só com o seu umbigo. É esse. Exatamente. Isso aí foge do meu quadrado. E aí a pessoa não consegue ter essa visão sistêmica do todo e dessa insatisfação. E o que é pior, todas essas pessoas são vítimas disso lá fora. Porque todos nós somos clientes. Então, esses colaboradores também... E eles sabem o que é ser
mal atendido, né, num telemarketing da vida, quando você é transferido para 1000. Eles sabem, eles sentem essa dor, mas continuam colocando nessa posição. Por quê? Porque sempre tá o eu primeiro. Tá muito difícil, dá muito trabalho, né? E muitas vezes eu acredito que as pessoas entram com uma super boa vontade, né? Uhum. De ajudar, de fazer e Acho que, tal. na verdade, a gente sempre entra com boa vontade. Só que aí a hora que eu vou ajudar a outra área, eu tomo porrada. Uhum. O que você tá colocando aqui, né? A colher no meu pé. Fica no teu quadrado aí, filho. Isso aqui é meu, né? Então, essa competitividade tóxica, esse excesso de competitividade vai fazendo que as pessoas falem assim, o quê? Vou ficar apanhando aí à toa? O que eu vou fazer? Vou me fechar aqui No no meu meu mundo. mundinho, no meu departamento, o que é a minha responsabilidade e o resto da empresa que se exploda. Né? E aí é muito interessante a gente ver o quanto que o perfil comportamental ele pode ser estudado para colocar a pessoa certa no lugar certo. Vai falar para um conforme que ele vai fugir da regra. Que o conforme é aquela pessoa mais analista, né? Para quem não sabe ainda sobre perfil comportamental. E ele segue regras. Ele é um seguidor de regras. E ele não arrisca. Então, você vai colocar essa pessoa para um atendimento ao cliente, ele vai seguir o manual. E o ideal... Script. O script. E acabou, porque é o perfil comportamental dele. Enquanto Estaremos verificando. Enquanto se você colocar um influente, ele, peraí só um pouquinho, aí ele bate lá na porta do gestor direto dele, o gestor direto dele diz que tem que ir em tal lugar, ele vai, ele resolve, porque é o perfil também. E aí, essa é uma responsabilidade da empresa. Estudar o perfil comportamental e colocar a pessoa certa no lugar certo. Bom ponto. Agora, que outras estratégias, além de a gente colocar as pessoas certas nos lugares certos, para a gente promover essa integração entre as áreas? A chave para quebrar silo é trabalhar a empatia. Né? Só que, em geral, as pessoas já se acham empáticas. Porque todos nós nascemos com uma capacidade empática, porque a gente teve um exemplo. Se a gente está aqui hoje, é porque quando a gente nasceu, quando a gente era bebê, alguém cuidou da gente. É verdade. Se foi o pai, se foi a mãe, se foi uma avó, uma cuidadora, não interessa. Alguém demonstrou ali carinho, entendia que aquele choro era de fome, dava comida. Bem ou mal, né, a gente teve as nossas necessidades atendidas. Então, assim, a gente tem já internalizado esse exemplo de empatia. Só que o que acontece? Normalmente a empatia é comigo, com os meus amigos, a minha área, o meu departamento. E aí tem sempre esse pronome, meu, minha, na frente. Uhum. Né? Que é uma extensão do eu. Se eu estou falando da minha equipe, é uma extensão do meu ego, uma extensão desse meu. E aí eu me fecho em relação. O que não é eu é o outro. E o que não é o outro, né, é adversário. Então a gente começa com essa competição tóxica dentro da própria empresa. Sim. Se a gente não trabalhar a empatia para que ela vá além desse meu, minha, o que vai acontecer é que a gente vai construir silos, a gente vai construir departamentalização, a gente vai construir burocracia, panelas e tudo mais. Então, a base disso é a empatia. A empatia é uma habilidade. Quanto mais trabalhada, mais a gente consegue evoluir. Né? Esse é aliás, o empatia aplicada para negócio, acho que é a minha palestra que mais tem procura, né? De como a gente pode desenvolver essas habilidades empáticas para eu entender e me relacionar melhor com os outros departamentos, porque se isso não for uma cultura interna, eu não vou conseguir ser empático com o meu cliente. Uhum. Não é dando chicotada que o meu colaborador, que a minha equipe vai atender bem o cliente. Então, centralidade do cliente começa por olhar para a equipe interna e como é que a gente constrói essas relações de empatia e confiança. E isso é pela convivência. Que vai lá na nossa equação da confiança, que a gente já falou em algum desabafo, lembra? Credibilidade vezes confiabilidade vezes abertura, intimidade dividido por interesse genuíno. E a gente precisa muito trabalhar essa abertura, essa proximidade, esse conhecer cada um, né? Nada mais gera tanta empatia quanto vulnerabilidade. Então, quem que é? Eu estou falando com o rapaz do financeiro, eu estou falando com o coordenador do financeiro, ou eu estou falando com o João, que por acaso está como coordenador financeiro? Quem que é esta pessoa por trás do chapéu do coordenador do financeiro? Isso não é fácil. Fala assim, o financeiro não aprova nada. Né?
Então, eu só estou olhando para o chapéu que a pessoa está usando. Mas quem é essa pessoa que está por trás desse chapéu? Então, os exercícios de empatia são exercícios para a gente olhar quem é o ser humano por trás daquele comportamento. Qual que é a necessidade dele? Porque quando eu entendo a necessidade, eu entendo o comportamento. E entender não é concordar. Sim. Mas quando eu entendo, o meu julgamento diminui. E aí eu tenho muito mais chance de acolher. E aí a gente vai quebrando essas divisões. Não tem um nós e eles. Tá todo mundo no mesmo barco. Porque lembra, dividido por interesse genuíno. Se o interesse genuíno é pela organização, pelo resultado coletivo, tudo fica mais fácil. E acho que isso é uma coisa que eu trabalho muito em mentoria de C-Level, né? Porque muitas vezes o grande problema são as construções de alianças. Sim. São justamente cada um está no seu quadrado. Mini empresas dentro de uma empresa só. E aí o que de fato eu estimulo é ok, independente do outro, se, né, faz de conta que somos aqui 3 departamentos. Mesmo que você não esteja chegando até mim nem a Isa, eu posso chegar até vocês e falar, Beto, como o meu departamento pode ajudar mais o seu para o alcance do resultado coletivo? Sim. Isa, como eu posso te ajudar para trabalhar essa questão? Então, acho que se o interesse genuíno é pela organização, e às vezes, como recursos humanos, algumas vezes eu trabalhei até, corta a meta diária e coloca tudo na meta coletiva, para a gente buscar a construção do coletivo, da colaboração mais amplamente, como uma das estratégias. Aliás, essa é uma ferramenta muito importante para quando a gente está com um estágio muito alto de departamentalização. Sim. Então, acaba Temporariamente com daqui. as metas departamentais ou por área. Então, agora é coletivo. Porque a hora que a gente mexe, né, no bolso, na parte mais sensível, a gente vai fazendo que as pessoas, num primeiro momento, nem tanto por interesse genuíno, mas porque precisa, só que a hora que as pessoas começam a praticar isso e começam a entender que eu não preciso ser sozinho o salvador da pátria, que a gente pode se unir e que, né, a soma de 1 mais 1 aqui não é 3, pode ser muito mais do que isso, aí você vai construindo um novo comportamento, um novo olhar, uma nova atitude. Com certeza. E ter rituais de integração é sempre bom, né? É sempre bom. A gente não dá espaço, isso eu acho que é uma das principais falhas, a gente não dá espaço para as pessoas se expressarem e se comunicarem. Então, o que acontece? As pessoas se expressam e se comunicam nas conversas de corredor. No cafezinho. É a rádio peão. Então, quando a gente cria esses canais formais para isso acontecer e capacita as pessoas para quando vem alguém e fala assim, porra, aquele cara do não sei aonde é o idiota, que quem ele pensa que ele é, a gente fala assim, olha, né? Quem está agindo com agressividade é porque não está bem. Por que será que essa pessoa está agindo com esse comportamento assim? Qual que é a necessidade que está por trás dessa... Não atendida e como a gente pode ajudá-lo. E quando a gente entende isso, pode falar, então tá. Realmente, talvez se eu estivesse na situação dele, é capaz de eu estar gritando também. E como a gente consegue promover maior integração e colaboração nas empresas? Que outras estratégias a gente pode adotar para acabar com esses silos? A gente falou 2 muito importantes aqui. Tá? Então, uma, talvez, é momentaneamente metas coletivas. Tá? Segundo, os rituais. Né? Rituais e canais para a gente falar sobre as relações. Como é que a gente está? Terceiro, tem uma coisa que assim, parece bobo, mas assim, o trenzinho da empatia, rotatividade. Pô, vai passar um dia na área do outro, job rotation, visitas, né? estágios. Vamos lá entender como é que é. Pô, o cara que é do campo, vai lá entender o que é ficar lá na matriz com um monte de gente acionando. E o cara da matriz vai lá no campo, ficar longe de todo mundo, sem os recursos necessários, que você só tem aquela pessoa para conseguir muitas vezes. Então, a hora que a gente vai vestindo o chapéu um do outro, excelente, a gente vai criando a gente vai tendo oportunidade de conhecer a realidade do outro. É aquilo que falou, quanto mais eu entendo, menos eu julgo, mais eu acolho. Legal. Perfeito. E também um ponto interessante é desenvolver a comunicação assertiva, né? Desenvolver através de treinamentos dessas pessoas, porque nós brasileiros, nós somos muito expressivos e nós usamos muito a nossa comunicação não verbal, né? E às vezes a gente acha que o que foi dito foi óbvio para outra pessoa. Então, entender que o óbvio para você não é óbvio para o outro. Trabalhar a questão da responsabilidade da comunicação. Porque, por exemplo, eu sempre falava antes, a responsabilidade do outro entender é dele, a minha é de falar. Se ele não entender, é o problema dele. E não. Quem que quer se comunicar, cara pálida?
Eu que queria me comunicar. Então, se sou eu que quero me comunicar, a responsabilidade é minha do entendimento dele. Não entendeu de um jeito? Vamos de outro. Não entendeu? Vamos desenhar. Não entendeu? Vamos fazer mímica. Mas a gente vai encontrar um caminho, porque eu quero, é de meu interesse que ele entenda aquilo que eu... E não é responsabilidade dele de entender de primeira, né? E às vezes a gente fala meias frases achando que falou tudo porque tá dentro da nossa cabeça. E tem um ponto em relação a isso da comunicação, porque assim, comunicação é muito chave, né? Em todas as relações, no ambiente de trabalho e fora dele, comunicação inclusive a comunicação da gente com a gente solução. mesmo, né? Então, entre o que a gente está pensando, né? Pensar, sentir. O sentir e o agir, né? Como que a gente está se expressando. Mas eu acho que isso é geral do ser humano, mas os povos latinos têm mais ainda. A gente se preocupa muito com os nossos relacionamentos, tá? Então, assim, se eu falar tal coisa, eu sei que a Bia vai ficar triste. Então, a gente dá uma preferência pelas relações, né? Só que de um ponto de vista que é excessivo. Tudo em excesso atrapalha. Então, assim, esse excesso de preocupação com as relações, a gente começa a colocar as relações acima dos objetivos coletivos. Sim. Né? Então, em vez de eu falar aquilo para a Bia que ela vai ficar triste, né? Eu mantenho a comunicação naquele nível socialmente correto. Mas aí a gente promove... E eu não entro aonde eu preciso entrar. Eu não abordo os temas que precisam ser abordados. A gente acha que muitas vezes a comunicação assertiva é ser dura, é ser rude. Não. Mas é trazer essa sinceridade, a franqueza na hora de se comunicar. É verdade, com amor. Bia, pro seu bem... Lá vem. Pro seu bem, seria melhor, talvez, a gente fazer isso. Ou seria melhor a gente já querer trazer pro outro aquilo. Falar assim, olha, não tá rolando desse jeito, né? Como que será, né? Como que você acha que você pode fazer para que isso aconteça? Porque isso é importante para todos nós. Senão a gente fica na harmonia artificial. Se a gente não fala o que tem que ser dito, se a gente não trata o que tem que ser tratado, se cada um fica no seu quadrado e ninguém mexe no quadrado alheio, pelo bem do todo, a gente fica numa harmonia artificial, continua sendo ineficaz, continua gerando menos resultado do que deveria, continua sendo uma organização imatura e entrópica. Um dos valores da empresa que eu trabalhei era confrontar para construir. Eu acho fantástico. Confrontar para construir, mas não necessariamente um confronto destrutivo, que vai mexer com a autoestima da pessoa, que vai mexer com os sentimentos dessa pessoa. E aí vem com o segundo valor deles lá, que é verdade com amor. Então, é confrontar para construir com verdade e amor, né? Porque no fundo é o conflito de ideias, né? E não é o conflito pessoal. Não é pessoal, é as ideias. Porque as ideias, quanto mais diversas, melhor será a solução, as decisões a serem tomadas. E aí, eu acho que para a gente chegar nesse ponto, e a gente tem que fechar, só tá? eu que acho, né? Tem acho que o Papa de falar em harmonia artificial é o Lencioni, né? 5 desafios das equipes. Quem não leu, leia. É maravilhoso. 5 desafios das equipes, né? Um livro que já é velho, mas até hoje é excelente. Maravilhoso. Né? Igual liderança situacional. Gente, ele é atemporal. Liderança situacional é atemporal. 5 desafios das equipes é atemporal. A primeira coisa é estabelecer essa relação de confiança. Sim. É a base. É a base. Porque se você já chega com uma comunicação assertiva antes de estabelecer o vínculo, a chance do outro se fechar, se sentir atacado, agredido, é muito grande. Sim. Né? Então, o primeiro ponto é assim, ó, a gente tá junto, tá? Eu tô aqui, né, para te ajudar e, por favor, me ajuda também para que juntos a gente consiga fazer isso. E a gente tá junto para nos ajudar e o desabafo corporativo tem que acabar. E aí? Isso foi alinhado antes, né? Então, se já foi alinhado, a comunicação foi feita, precisamos encerrar. Então, encerramos. Obrigada. Até o próximo. Até.